Eu queria começar essa mensagem hoje fazendo uma pergunta, mas você não precisa responder, você pode refletir. A pergunta é: qual a diferença entre ser convencido e convertido? Qual a diferença de um ser humano convertido para um convencido? Uma coisa eu te digo: tem muita diferença. Por mais que seja parecido, mas é o oposto de tudo que você possa imaginar. E eu quero deixar um versículo para a gente meditar hoje, muito fácil, está gravado na minha cabeça, Mateus 9, versículo 9 somente. Mateus 9, 9, só esse versículo, que é o versículo que Deus vai falar conosco nessa noite. Leia junto comigo, aqueles que acharam, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando, o seguiu. Mais uma vez: e Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Podeis assentar. Irmãos, a gente vai tentar entender hoje como que a gente pode fazer algo que Jesus sabia fazer muito bem, não só ele, como o Espírito Santo e o Deus Pai de Jesus Cristo sabia fazer muito bem, que era o poder de convencer as pessoas a seguir a Jesus. Eu não sei se você sabe, mas o fato da gente estar aqui na igreja, o fato da gente dizer que é cristão, isso não nos dá a autenticidade de que nós somos realmente pessoas convertidas e totalmente entregues ao Senhor. Quando a Bíblia diz que nós deveríamos doar um dia para o Senhor, a gente vindo no domingo à noite, a gente não está doando um dia, a gente está doando algumas horas ou alguns minutos. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero entender e eu quero compartilhar com vocês hoje é: que poder é esse que Deus tem? Qual é o método que Deus usa, que Ele consegue fazer uma pessoa se transformar em segundos daquilo que ela era para o que ela vai ser de novo a partir daquele dia? Eu vou dar alguns exemplos para a gente poder fazer uma retrospectiva e chegar aqui no Mateus. A palavra do Senhor, vou citar alguns personagens. A palavra do Senhor diz que quando Deus resolveu aparecer para Moisés no monte, no meio de uma sarça, ele usa uma sarça, ele conversa com Moisés. Depois de 40 anos, Moisés no exílio, fugindo dos seus inimigos, e algumas horas, alguns minutos de conversa, Deus convence Moisés a voltar para o lugar onde ele cometeu o crime dele, deixando ele em paz, de que nada iria acontecer mais a ele, porque Deus disse: as pessoas que queriam a tua morte e queriam o teu mal já não existem mais, Moisés, volta. Em poucos minutos Deus convence Moisés a voltar. Que poder é esse? Esse mesmo Deus, quando ele vai chamar Davi estava no pasto, todo mundo já sabe disso, apacentando as ovelhas do seu pai, e Samuel chega na casa de Jessé e diz assim: cadê o outro que está faltando? E quando manda chamar Davi não sabia de nada do que se tratava na casa do seu pai. Mas quando Davi chega lá, Samuel olha para Davi e diz assim: Deus escolheu você para ser rei dessa nação. A gente não vê, irmãos, Davi relutando
nem resistindo àquela unção. Ou seja, parece que eu estou vendo Davi se ajoelhando e dizendo assim: eis-me aqui. E o óleo desce na cabeça e ele passa a ser o rei de Israel, no reino espiritual, claro. A partir daquele momento, leva alguns 12 anos depois. Mas ele recebeu, ele não resistiu. Quando você vê um outro profeta chamado Isaías, Deus, quando vai chamar Isaías, eu estou falando dos que Deus foi chamando, as fórmulas, as multiformas que Deus foi chamando as pessoas. Quando Deus chamou Isaías, Deus disse assim: a quem enviarei? A quem enviarei? E aí Isaías diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor está precisando de alguém para enviar, para pregar, mas eu sou a última pessoa que o Senhor pode usar nessa terra. Por quê? Porque os meus lábios é lábios de pecado. Aí Deus olha para ele e diz assim: não diga isso, porque quando eu ungir, quando eu colocar brasas nos teus lábios, os seus lábios, a sua mente, o seu coração, o teu espírito nunca mais será o mesmo. E aí Isaías termina dizendo assim para Deus: eis-me aqui. Ou seja, o Senhor quem decide, eis-me aqui. Quando Deus vai chamar Jeremias, ele diz assim: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sou apto para o ofício que o Senhor está procurando. E aí Deus chega para Jeremias e diz: não diga que é uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irá, ninguém resistirá a você, porque eu serei contigo aonde quer que você for. Aí Jeremias disse: tá bom, então eis-me aqui. Pega a vara, pega o cajado e se torna um profeta. Aí tem um outro cara também que me chama muita atenção. Esse cara, para mim, é um dos mais fantásticos. É Ezequiel. Irmãos, Ezequiel, ele era filho de profetas. Perdão, ele era filho de sacerdotes. Ele estava no ano que ele ia ser consagrado a sacerdote, porque o seu avô era sacerdote, seu pai era sacerdote, e aquele ano já estava marcado a data de que Ezequiel seria sacerdote. Aí Deus aparece para ele e diz assim: a partir de hoje tu não será mais sacerdote, tu vai ser profeta. Aí Ezequiel diz: Senhor, eis-me aqui. Essas pessoas, irmãos, eles foram convencidas por Deus de uma forma relâmpaga, num flash, de forma rápida. Eu tenho certeza que você e eu, se a gente pudesse ter esse poder que Deus tem, de entrar na mente de uma pessoa e dizer para ela assim: olha, fica por aqui, vem por aqui, faça assim que é melhor para você, a gente quer seu bem. A escolha certa é essa. Mas como a gente não tem esse poder, aí você vai dizer: pastor, então a gente está perdido, a gente está desorientado, já que a gente não tem esse poder de Deus. A gente pode até não ter o poder de Deus, irmãos, mas você tem o poder da oração. Porque se você orar, como o Heraldo leu agora há pouco, Isaías 38, sobre o rei Ezequias, quando você orar para aquele que tem poder, ele vai convencer aquele que ainda não está convencido. Você pode não convencer alguém, e é difícil você e eu mudar alguém. A gente não muda mais ninguém, mas a gente conhece alguém que pode mudar qualquer pessoa. Esse nome é Jeová Jirei, o Todo-Poderoso. O que você não pode mudar, Deus pode mudar para você. E outra coisa, irmãos, não queira mudar aquilo que só Deus pode mudar. Não queira mudar aquilo que só Deus pode mudar. Irmãos, eu vou pular um pouquinho. Eu fiz um retrospectivo, agora eu vou dar uma adiantada um pouquinho, só para a gente ver um outro personagem do Novo Testamento, que a gente só falou do Velho. A gente vê um cidadão que era assassino, homicida, perseguidor da igreja, chamado Saulo. Ele vai para o caminho de Damasco e uma luz aparece no meio do seu caminho, aonde ele se prostra. Ele fica cego por alguns poucos dias, irmão, 1, 2, 3 dias. O Senhor orienta ele para ir para a rua direita, na casa de Ananias. E ele chegando na casa de Ananias, ele fica esperando por alguém que Deus havia de mandar. E Deus manda Ananias ir até lá.
Chegando lá, Ananias tira toda a cegueira de Saulo, troca o nome nele de Saulo por Paulo, e naquele dia Paulo, ele se torna um dos maiores apóstolos depois de Jesus Cristo, um dos maiores profetas do Novo Testamento, escreveu várias cartas, tem um legado enorme para mim e para você, e ele se transformou numa pessoa improvável aos olhos de qualquer um. Aí eu fico perguntando, meu Deus, por que a gente não tem o poder de chegar para uma pessoa e colocar dentro dela essa unção de Saulo, essa unção de Moisés, essa unção de Jeremias, essa unção de Ezequiel? Por que a gente não pode? Irmãos, uma certa vez Jesus falou assim: a quem compararei essa geração? A quem eu vou comparar? Ele estava olhando para a geração, ele estava olhando para o povo, para alguém, uma praça, não sei, um lugar movimentado, mas ele olhou e disse para os discípulos: a quem compararei essa geração? Aí ele mesmo responde, e ele diz assim: já sei, eu comparo essa geração a um menino que pega a sua flauta, vai para o meio da praça, toca, e os outros meninos não estão nem aí para o menino que está tocando. Ou seja, ele estava dizendo assim: a quem compararei essa geração? A gente prega, a gente fala da salvação, a gente fala que eu sou filho de Deus, a gente fala que a salvação está vindo, a gente fala que tem que se arrepender, mas eles não estão nem aí para o que a gente está tocando. Só que a história de Mateus, ela tem um detalhe que me chama muita atenção, irmãos. Se você for no Google, você deve de vez em quando, nessas plataformas que você entra de vez em quando, seja lá qual for, de vez em quando aparece um anúncio assim: esse ano está previsto concurso Banco do Brasil. Esse ano está previsto concurso da PRF. Esse ano está previsto concurso da Receita Federal. E esse mexe com todo mundo. Por quê? Tanto a PRF como o Banco do Brasil é bom, mas o da Receita é muito melhor. Hoje um agente alfandegário, que é assim que se chama, ele ganha quase 20 mil reais, livre, fora os benefícios. Agora, você acha que se você tivesse um amigo na Receita Federal, você acha que você chegaria para ele e dizer assim: ó, encontrei o caminho da felicidade, encontrei a paz que eu sempre procurei, encontrei uma igreja onde se prega a Bíblia, onde se canta louvores, onde a gente sente a presença de Deus. A proposta que eu tenho para você hoje, amigo, é essa: quer deixar esse emprego, quer seguir comigo? Essa pessoa vai pensar que você é doido. Essa pessoa vai chamar você de maluco. Mas foi exatamente essa proposta, irmãos. A Bíblia diz que Jesus foi passando. Aqui está escrito nessa versão recebedoria. Em outras versões está coletoria. Está dizendo que Mateus estava sentado na porta da entrada da cidade, aonde as pessoas entravam na cidade e eram obrigados a pagar os impostos. E Mateus, ele tinha um salário bom, ele tinha um cargo bom, ele tinha passado num concurso que todo mundo queria, ele tem um salário maravilhoso. Mas a Bíblia diz que Jesus fita os olhos nele. E eu fico pensando, irmãos, que olhar é esse que constrange as pessoas? Irmãos, eu estou falando de mim, não estou falando só de vocês não, estou falando de mim principalmente. Se a gente não tiver noção do olhar de Deus para nós, é como se esse olhar de Deus passasse despercebido, é como se esse olhar de Deus fosse ignorado. Mas o olhar de Deus é tão importante, irmãos, como é os nossos olhares no nosso dia a dia. Porque eu não sei se você sabe, você quer ver uma coisa? Ricardo, você conversa às vezes sem falar uma palavra no olhar com a sua esposa? E vice-versa? É possível no olhar um dia você chegar só de olhar para ela você dizer assim: ixi, hoje está bravo.
Acho que eu vou lá pro quarto. Depois eu resolvo aqui esse negócio aí. Não quero nem perguntar se tem almoço. No olhar. É esse olhar que Jesus estava dizendo que ele tem para mim e para você. O problema é que quando Jesus fita os olhos na gente, a gente tira o olhar. Porque se a gente permanecer olhando para Cristo, o olhar dele nos constrange, nos muda e nos converte. E é esse o objetivo de Jesus. Jesus quer olhar para dentro de você, para dentro de mim hoje, e dizer assim: ei, não muda mais os outros, não, muda você. Ei, não veja mais os outros, não, veja você. Ei, não transforma mais os outros, não, transforma você. Irmãos, é muito melhor você transformar você do que você transformar os outros, porque você não muda ninguém. Eu conheço gente que vai passar o resto da sua vida, até o último dia do seu suspiro, tentando mudar alguém, não vai mudar nada. Só quem muda é Deus. Ou um ser humano tem uma experiência com Deus para mudar, ou ele não muda. O ser humano só muda se tiver uma experiência com Deus. Hoje eu estava orando, Raquel, estava orando pelo pastor Kleber Lucas. Estava lá na Avenida Paulista, todo de vermelho. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. Irmãos, aqui não existe pregação, mensagem política, de cunho político ou de indução, não. O que a gente defende é a palavra de Deus, a escritura, a família, tudo que a Bíblia diz que é para a gente defender. A igreja tem que se posicionar só sobre isso. Agora eu digo uma coisa para você: tem um monte de gente, como eu vi amigos meus hoje pegarem caravanas, van, excursões, e foram tudo para o Rio de Janeiro para ver o lançamento da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Irmão, jamais eu vou para um negócio desse. Sabe por que eu não vou? Eu não estou preocupado. Claro que eu tenho uma preferência para quem ganhe, claro que eu quero que aquele menos pior ganhe, mas se o pior ganhar, uma coisa eu sei: o seu governo não é daqui. Quem me governa, quem governa você é o Senhor. É do alto que vem o nosso socorro. É Deus que vai comandar você nos próximos 4 anos, 40 anos, todos os anos de vida que você ainda tiver. É Deus que vai governar você. O Senhor Jesus passa na porta da cidade. Ele olha para Mateus e ele fita os olhos em Mateus e diz assim: olha só, irmãos, olha quantos argumentos Jesus usou? Quase nenhum. Vamos ler de novo? Foram poucas palavras. E Jesus, passando adiante dali, só um minutinho. Quem viu? Jesus. Foi Mateus que viu Jesus ou Jesus que viu Mateus? Jesus viu Mateus. Assentado na recebedoria ou coletoria, um homem chamado Mateus. E olha só, em quase uma frase, 2 frases, o que Jesus disse para ele. E disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, deixou os impostos, nota fiscal, talão da nota, a prestação de conta, tudo, olhou para Jesus e disse: estou apaixonado por ele. Não, eu não sei, eu já vi alguém olhando para mim, mas igual ele olha, eu nunca vi não. Ele olhou tanto que eu estou com uma paz, eu estou com uma luz dentro de mim, eu estou com uma alegria dentro de mim, eu estou com uma garra dentro de mim, eu estou com uma vontade dentro de mim, eu estou com uma força dentro de mim. Eu estou com algo dentro de mim que eu não sei explicar. Uma coisa eu sei: eu vou largar tudo e vou seguir ele. Irmão, isso é muito sério. A gente está falando assim, na parte teórica, mas se você for olhar na prática, você largar um emprego de 20 e poucos mil, você largar sua família, você largar seu emprego, sua casa, tudo, para ir para Jesus, com Jesus, sem saber qual o endereço ele tem, porque ele não tinha endereço. Uma vez, 3 rapazes quiseram seguir a Jesus e perguntou: mestre, posso te seguir? Ele falou: pode, só tem um problema: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm couvis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer ir? Ele ficou quieto. Aí o outro disse: Senhor, eu quero te seguir, mas eu posso me despedir do meu pai e da minha mãe? Quem não deixa pai, mãe, filho, tudo por amor de mim, não é digno de mim. Para me seguir tem que largar tudo. Aí vem o terceiro: Senhor, meu pai morreu, posso pelo menos enterrar ele, depois eu volto? Meu irmão, deixa
os mortos, enterrar os mortos. Sabe o que Jesus está dizendo, irmãos? Quando eu olhar para você, quando eu te chamar, venha. Venha, que eu não fico devendo nada para ninguém. Venha, que você vai desfrutar de alegrias melhor do que essas que o mundo oferece para você. Venha. Gente, tem umas coisas na vida da gente que inspira muita gente, que motiva muita gente. O olhar de Cristo é uma delas. Mas as experiências de pessoas também é muito motivador para nós. A gente lá em casa, Heraldo, a gente não fala mal de ninguém. Pelo contrário, a gente fala das pessoas que muitas vezes inspiram a gente. Você é uma pessoa que inspira muita gente lá em casa. E aí vem a Maria, vem eu, vem a minha esposa. A gente vê, irmão, você não fala nada pra gente, mas o seu olhar, a sua postura, o seu jeito de se portar na igreja motiva a gente. E sabe como é que a gente motiva as pessoas a olhar para Cristo diferente? Quando elas olharem para nós e não vê mais nós, mas vê Cristo dentro de nós. As pessoas não precisam me ver, as pessoas não precisam ver meus hábitos, meu jeito de ser, não. As pessoas precisam ver o que é que tem dentro de mim que está me fazendo alegre, feliz e diferente. E lá em casa a gente comenta muito da sua motivação, Heraldo, do seu jeito de buscar a Deus. E agora na porta estava eu, você e Jami, e a gente conversando sobre coisas que poderiam ter sido diferentes na sua vida. E graças ao Senhor, foi da forma que foi. Por quê? Porque Deus um dia olhou para você lá dentro e disse assim: vem, segue-me. E sabe o que você fez? Fez igual a Mateus, largou imposto, largou tudo e falou: eu vou. Irmãos, o que que leva, Amanda, você que está aí galgando, buscando um emprego de 20 mil. Eu sei que você quer um emprego de 20 mil, mas a pergunta é: se você tiver um emprego de 20 mil, você tem coragem de trocar o emprego de 20 mil só pela presença de Deus? Mateus fez isso. Ele disse: esses 20 mil não me preenchem, mas o olhar que aquele homem fez para mim me constrangeu. O que eu senti no olhar daquele homem, nem 20 mil, nem 200 mil, nem os anos todos que eu vou ganhar aqui na coletoria vai pagar o que eu senti. Porque o que eu senti hoje, com o olhar de Jesus, eu nunca senti em momento nenhum da minha vida. Irmãos, eu vou terminar essa mensagem. Eu fiz um trato ali com o Mateus. Ele está fazendo uma macumba evangélica. Ele até torceu o dedo assim, dizendo: eu duvido que você acaba 8h45. Eu falei: hoje eu pego ele, mas eu vou acabar antes. Irmãos, $20 mil compra sua paz? Não. 20 mil compra a sua saúde? Não. 20 mil compra a sua felicidade? Não. 20 mil compra a alegria que você quer ter dentro do coração? Também não. Mas a presença de Jesus compra tudo isso. Andar com Jesus é andar em paz, independente do que vier a acontecer. Eu mandei, eu acho que para quase todo mundo aqui da igreja, mandaram para mim um vídeo do velhinho da bicicleta. Todo mundo recebeu? Não. Vou ver se eu lembro. Eu mandei esse vídeo. Aí o velhinho estava com uma bicicleta no meio da estrada, Heraldo. Aí passou um carro, numa moto, né? Numa moto. Ele estava numa moto e passou um carro de luxo por ele. Aí ele falou assim: ô Senhor, por que esse homem tem um carro de luxo e eu nessa moto engasgada aqui no meio da estrada, empurrando? Aí daqui a pouco veio outro cara de bicicleta. Era ele mesmo, era o mesmo personagem. Passou pelo cara da moto e disse: ô Senhor, o cara tem uma moto e eu nessa bike aqui, eu não estou nem aguentando, minhas pernas chega a estar tremendo, não aguento mais. Aí daqui a pouco veio o outro, andando.
Aí, ô Senhor, eu já estou cansado de tanto andar. E esse cara numa bicicleta, ó, chega a estar pedalando, está fazendo um cardio. Olha que maravilha, bom para a saúde dele. Aí daqui a pouco vem um numa cadeira de roda. Aí chega para o Senhor e diz: ah, Senhor, quem me dera ter perna como esse cara tem. Olha só a felicidade desse cara andando e eu numa cadeira de roda. Sempre tem alguém que gostaria de estar no nosso lugar. Sempre tem alguém pior do que a gente, sempre tem alguém melhor do que a gente. Mas quem está pior e quem está melhor não define o melhor lugar, porque o melhor lugar do mundo é estar na presença de Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra, aquele que deu a vida por mim e por você. Você não entendeu? É dia de você celebrar, é dia de você agradecer, é dia de você dizer: Senhor, muito obrigado pela tua presença. Eu não troco o meu emprego, eu não troco a minha casa, eu não troco a minha família, eu não troco nada pelo Senhor. Ó, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo rapidinho assim, vou contar uma experiência para você que me aconteceu esse final de semana. Eu estou sem carro. Aí eu estava assim no quarto, sexta-feira à noite. E a gente está falando de quê? De um olhar de um pai, de um olhar de um amigo, o olhar de Jesus. E o pai é mais ou menos isso, é um amigo. O pai é um protetor. O pai é o cabeça da casa. Aí eu estava assim, ó, de repente eu vi meu filho Mateus com a mochila nas costas, todo arrumado, como se fosse viajar. Eu falei: você vai para onde? Ele falou: vou para Vitória. Mas nessa chuva? Vou pegar 4 ônibus. Eu falei: não vai não. Eu arranjei um carro, peguei o carro e fui levar Mateus em Vitória. Aí ele não queria ir, até que eu fiz um olhar e constrangi ele. Eu falei: eu te amo, pelo amor de Deus, não vai de ônibus. Se você for no ônibus eu vou sofrer mais do que você. Deixa eu te levar. Ah, tá bom, irmão, pronto, tudo bem. Perdeu. Aí foi. Aí nós fomos conversando daqui até lá. Quando chegou lá, Michele, ele falou assim para mim: não é que foi maravilhoso essa viagem nossa? Eu falei: mas você não queria. Aí eu jogo na cara: você não queria. Eu estou falando isso, irmãos, porque a viagem com Jesus é a mesma coisa. Na hora a gente acha estranho, sinistro, esquisito. Mas uma coisa eu te garanto: a viagem vai ser boa, a viagem vai ter paz, a viagem vai ser felicidade. Pode faltar coisa, mas Ele vai suprir. Pode vir 10 mil contra você, 1000 do outro lado, ninguém vai resistir, porque maior é você e Ele contra todos eles que vêm contra você. Jesus está dizendo: vem comigo, vem, só vem. Vou ganhar a sua aposta hoje, você que vai pagar pizza hoje. Vou encerrar. Convertido ou convencido? Convencido é assim, irmãos, ó. Não, eu sei que eu preciso ir na igreja, eu sei que Jesus existe, eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer campanha, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei, eu estou convencido disso, mas eu ainda não estou pronto para isso. Agora, convertido. O vizinho está lá do lado fazendo um churrasco, a fumaça do churrasco, da linguiça com frio, está passando no seu nariz e você está em jejum. Eu não devo comer. Fiz um propósito com o mestre que hoje não. Não, carne, pode ficar quieta. Não adianta, pode ser cofrio, sadia, perdigão, lá do cão, pode ser o que for. Não vai. Eu estou numa viagem no Espírito com meu Deus. E essa viagem espiritual, irmão, te traz paz. Eu vou terminar, Mateus, agora. Está faltando 5 minutos mesmo que falta. Se você vier para a igreja, eu também, até eu, o pouco que a gente vem, se a gente não sentir uma coisa só, de nada vale ter saído de casa para vir até aqui. Se a gente não sentir a presença de Deus, de nada valeu.
É por isso que esse hino diz: eu sinto a presença do meu Deus. Você quer sentir? Fica de pé e vamos adorar Ele. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Agora, eu sinto. Só a igreja, vai. De Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não esqueceu. Eu sinto a presença. Aleluia. Quando pelo vale da vida vem sobre mim um temporal, eu sinto a mão de Deus estendida. Então eu vou e não temo o mal. Eu sinto a presença de Deus. Declare. Sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Com meu rosto molhado em pranto, pois o mundo me faz chorar. Eu sinto o Espírito Santo junto a mim para me consolar. A igreja, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que você pode sentir a presença de Deus. Eu sei que você tem a presença de Deus e a vida de dele todos os dias. Eu sei que o Senhor está contigo todos os dias. Eu creio. Cante comigo, cante comigo. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus.
Vamos orar agora, vamos orar. Se você tiver alguma causa, algum pedido, traga aqui na mesa da resposta. Eu já coloquei as chaves da minha casa, meu Deus, as chaves, meu Deus, das portas da igreja. Eu coloquei aqui, se você tem algum pedido, faça agora. Mas uma coisa eu sei: o Deus que olha, o Deus que vê tudo, o Deus que viu Mateus, o Deus que viu Mateus na coletoria, é o mesmo que está me vendo, está te vendo aqui agora. Sabe o que Ele está dizendo para mim? Eu sei que alegria, que paz você precisa. Eu sei o que você está procurando. Eu sei, Senhor. Oh meu Deus, meu Pai. Oh meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rogo agora por essas orações, eu rogo agora por esses pedidos, por essas chaves. Eu rogo pela vida de cada irmão, cada irmã que se encontra aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Baixa o microfone só um pouquinho, por favor. Amém, oh glória. Senhor meu Deus e meu Pai, cada pedido que está aqui nesta noite, cada chave, cada homem, cada mulher, cada pensamento, nada foge do teu olhar. Que o olhar de Mateus se revele aqui nesta noite. Senhor, olha para mim, olha para meus irmãos e constrange a cada um de nós a mudar a mente, a mudar os sentimentos, a mudar a natureza. Senhor, no nome de Jesus, muda meus filhos, muda minha casa, muda minha rotina, quebra essa monotonia infeliz em nome de Jesus. Traz a alegria de Cristo. A verdadeira alegria está no coração de quem conhece Jesus. Senhor, que o teu povo vá para casa em paz. Abençoe, meu Deus, a cada pessoa que está nos assistindo nesta noite. Abençoe a vida da Paula, a vida da Genilce, a vida da irmã Penha, a vida de cada telespectador. Cada pessoa que está assistindo, receba agora o olhar de Jesus. O olhar que Jesus olhou para Mateus. Eu declaro sobre a vida da Karine, sobre a vida da Mel, meu Deus, sobre a vida de cada um que faltou. Senhor, aqueles que puderam, os que não puderam, seja lá quem for. Quem sou eu para olhar para eles? Porque o meu olhar não é bom, mas que o olhar de Cristo esteja sobre cada um deles, assim como nós. Senhor, nos constrange com teu olhar, nos levanta o nosso semblante, nos dá uma semana de alegria, de paz, de gozo, de felicidade. Dá uma semana de direção, Jesus. Jesus, tira os meus olhos, tira as minhas escamas, que os teus olhos sejam impregnados nos meus olhos, para que eu tenha a mente de Cristo, o olhar de Cristo. Senhor, eu rogo por esta igreja, eu rogo pelos vizinhos, eu rogo pelas pessoas que estão aí na rua, em situação de rua. Vai guardando cada um deles, tenha misericórdia de cada um de nós. Abençoe, meu Deus, a viagem de retorno da Amanda, do Mateus, a vida de cada um que vai retornar para suas casas. Senhor, que o olhar de Jesus esteja conosco. Nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador